o que foi interessante da inteligência artificial é que eu aprendi aprendi com ela mesmo. Sim. Eu aprendi com o material que eu desenvolvi. Eu primeiro desenvolvi o material para eu ler aquele material para desenvolver. Quando eu fiz aquilo, eu falei, cara, isso pode me ajudar a escrever meu livro. Fala, jovem, sou o Carlos Henrique, estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje eu recebo um grande amigo, o Márcio Martini. Márcio, a mente dele é fantástica, né? Lia conversando com ele, me inspirou a trazer esse programa pra gente, até porque ele tem uma história de sucesso muito forte, empreendedor nato, né? Visionário. Márcio, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Carlão. Vamos para frente. Gostei muito da oportunidade. E vamos aqui contar um pouco do que a gente fez, né? Vamos se divertir um pouco aqui. Com certeza, não é essa a ideia, é diversão, né? Eu acho que toda grande história, ela começa ali exatamente pelo começo, né? Então, eu queria trazer, até para quem está nos assistindo, um pouco ali da sua história mesmo, até chegar, né, no momento atual, né? Como que foi ali o começo de carreira, o início de carreira, enfim, né? O momento em que o que você estava fazendo, que você falou assim, cara, agora eu vou começar a pensar um pouco mais nessa questão de trabalho, de empreender, enfim, de ter uma mente mais visionária. Como que aconteceu? Olha, na verdade, assim, a minha primeira vontade de carreira mesmo foi ser baterista numa banda de rock. Porra, legal. Inclusive, assim, eu pensava naquilo profissionalmente mesmo, fazia engenharia, chegou uma hora que eu parei o curso de engenharia, porque a gente já estava começando anos 80, aquilo era muito vibrante na nossa época. E aí, depois de 4 anos, a gente chegou e falou, cara, isso aqui é muito legal, mas vai ser difícil sustentar a nossa família com isso, é uma carreira muito instável. E a banda acabou virando uma empresa, a gente virou uma empresa de recursos humanos. Poxa. Essa empresa ela acabou fazendo um sucesso na época, ela estava começando o outsourcing, né? Era eu, meu irmão e o pessoal que tocava guitarra com a gente. E acabou fazendo um sucesso, a gente cresceu, estava começando, nós estamos falando de começo dos anos 90, né? Sim. E o negócio andou para frente. E aí a gente acabou conhecendo o pessoal da Pizza Hut, da KFC, e aquilo chamaram a gente para montar uma estrutura de delivery. Eles estavam desembarcando no Brasil. E a gente abraçou aquela ideia e acabei fazendo minha carreira em cima do desenvolvimento do delivery no Brasil. Fui o primeiro cara que fez delivery em grande escala no Brasil. Voltado muito ali, então, para a parte de logística, né? Voltado para a parte de logística, né? Legal. Assim, aquela época, a tomada de pedido era muito diferente do que era hoje. As pessoas ligavam para o restaurante, que tinha suas equipes, e a gente montava as equipes. E a gente fez todas as grandes redes. A gente que implantou Shining Box, McDonald's. McDonald's foi a primeira operação do mundo de delivery, o negócio cresceu bastante, e a gente desenvolveu a carreira disso, e ficamos grandes. Sim. Né? E eu acho que assim, como que funciona, eu imagino, tá? Mas pelo amor de Deus, ô Márcio, você que é o especialista, né? Como que funciona a cabeça ali voltada, por exemplo, para uma criação como essa? Você olha para um negócio, identifica ali, por exemplo, uma necessidade, né, ou uma oportunidade, ou algum ponto que não está sendo bem atendido, e aí fala, cara, vamos focar aqui nessa ponta aqui, porque aqui eu acredito que a nossa estratégia, a nossa ideia, ela pode ser ali melhor aproveitada dessa forma? Olha, é engraçado. Todos os meus negócios, e a gente foi migrando para outros negócios, aí o pessoal fala, pô, como é que você saiu de tocar bateria e hoje você dirige uma fintech, é sócio de uma fintech? Eu falei, se eu te contar a minha história, você vai ver que vai ter uma ligação, né, entre todos os pontos. Eles foram... Mas, assim, para mim as coisas aconteceram muito das oportunidades aparecerem e eu apostar nelas. Entendeu? Assim, apareceu uma oportunidade, então, assim, a gente fazia como fazer o delivery. A gente fazia a parte de recursos humanos para o Grupo PepsiCo, que era dono naquele momento da Pizza Hut e da KFC, e chamaram a gente numa reunião. Sim. E falaram, olha, a gente quer implantar o delivery no Brasil. Eles tinham montado uma operação já no Brasil, que não tinha delivery, e falou, inclusive, ela foge um pouco do que é a nossa operação nos Estados Unidos, que ela é muito focado nessa entrega em casa. Então, assim, foi uma oportunidade que ela foi me apresentada. Sim. Então, eu acho que o que eu sempre tive, assim, uma habilidade, não foi nem de criar grandes ideias, mas foi em apostar em ideias que foram aparecendo para mim. Sim. Elas foram se descortinando algumas oportunidades. Eu falo, pô, isso aqui é um bom negócio. Puxa, eu acho que isso aí fica até como, vamos colocar assim, dica para jovens, né, para quem está começando a carreira, de enxergar nas oportunidades que são apresentadas como uma grande, vamos dizer assim, uma grande oportunidade de carreira mesmo, né? Então, como o pessoal fala assim, cara, às vezes o cavalo passa na sua frente selado, né? E você pode montar nele ou perder a oportunidade. Mas eu acho que assim, não passa só um cavalo selado na sua frente. Claro. Se você estiver aberto para aquilo e ligado naquilo, obviamente você tem que estar com o seu radar aberto. Sim. Você tem que estar no mercado, você tem que estar conversando com as pessoas, entendeu? Mas as oportunidades vão aparecendo. Então, assim,
eu sempre, obviamente a gente sempre acabou desenvolvendo coisas novas, tudo que eu fiz na minha vida ninguém fazia antes da gente fazer, mas assim, então assim, a ideia original não foi minha, a ideia de como desenvolver aquilo foi, mas na minha vida acabou acontecendo isso, não sei se foi coincidência, se foi destino, mas algumas oportunidades foram aparecendo e eu fui apostando nelas. Não, mas aí você acho que já traz até uma grande lição de vida, de meio profissional mesmo, né? De olhar para cada oportunidade como se ela fosse aquilo que vai mudar a sua vida, né? Porque provavelmente se naquele momento você não tivesse tido o insight que você teve, provavelmente a gente não estaria nem aqui conversando hoje, né? Óbvio, como você destacou, as oportunidades não vão aparecer uma única vez, mas quando você está atento àquilo que está acontecendo, né, a coisa se torna um pouco mais fácil, né? Bem mais fácil, né? E aí, como que se deu a questão da continuação? Bom, e aí eu fui chamado para essa reunião que eu te falei, na Pizza Hut, ofereceram para a gente um negócio, e eu lembro que uma coisa foi muito marcante, assim, a gente, assim, na hora falou, pô, vamos fazer um negócio. Eu fiquei meio assim, falei, pô, é uma mão de obra que a gente não conhece, é uma operação de verdade, a gente trabalhava com recursos humanos, era uma coisa de outsourcing de recursos humanos, a gente contratava a gente para as pessoas. Mas vamos fazer, e eu lembro que na reunião tinha um diretor, e ele falou, cara, assim, vamos usar aqui no Brasil a mesma coisa que a gente usa nos Estados Unidos, vamos chamar de delivery. Naquela época ninguém chamava de delivery, não era uma coisa assim que ninguém conhecia. Era uma época que assim estava começando algumas operações de delivery, estava nascendo Pizza Hut aqui no Brasil, Shining Box, a coisa estava saindo, mas até aquele momento era o Disque Pizza. Então assim o nome das operações era muito mais voltado para a forma como você interagia do que pela entrega em si. Sim. Né? Porque delivery em inglês é entrega, que hoje no Brasil a gente, na verdade, associa muito isso à entrega específica de comida, mas ela tem um conceito mais amplo de entrega. Sim. Né? E tem entrega, eu chamava sempre de delivery express, que é aquela entrega, porque delivery é muito amplo. Mas a gente foi a primeira empresa que falou, cara, vamos chamar o negócio de delivery. Isso nós estamos falando em 94. Né? E aí o negócio, assim, e como a gente chegou num mercado, um mar azul na frente... Sim. E a gente organizou aquilo, a gente já vinha com uma estrutura de recursos humanos, então a gente sabia muito bem como administrar a gente teve muita facilidade. Sim. A nossa parte comercial foi muito fácil. Eu falei, cara, nós estamos vendendo água gelada no deserto, entendeu? Porque logo depois eu tinha um bom nome para apresentar, com quem que você faz? Eu faço a Pizza Hut. Sim. Entendeu? O segundo nome foi o Shining Box. A gente conheceu o Shining Box começando também. Eu conheci o Shining Box, tinha 4 lojas, entendeu? Sim. E eles tinham vendido 35 lojas numa feira de franquia e estavam desesperados. Falaram, cara, a gente precisa dar um jeito de colocar processo. E aí foi assim, eu fui colecionando clientes. E assim, acho que a cereja do bolo foi o McDonald's, né? Alguns anos depois do McDonald's. E não foi eu que procurei o McDonald's me procurou, o que facilita muito, né? Claro. Quando você é procurado, fica muito mais fácil de você vender. Mas você também foi procurado exatamente, eu acredito eu, pela excelência do trabalho que você estava fazendo. Exatamente. Né? Então... Eu já era uma referência, eu já fazia todo mundo e a gente tinha uma abrangência nacional, que era o que o McDonald's precisava. Boa. Com o Shining Box, a gente acabou expandindo para o Brasil inteiro. Sim. E aí, quando chamaram a gente, eles falaram, a primeira operação do mundo. Naquela época, inclusive, era um momento que a nossa operação no Brasil era ligada na operação americana. Eles tinham comprado aqui do Gregory High, que tinha trazido para o Brasil, e era uma época que estava a operação americana. Então, a gente foi muito acompanhado pela matriz americana. Eu sempre falo que isso nunca foi declarado, mas que eles pilotaram o delivery no Brasil antes de lançar no mundo. Falaram, vamos pegar um país já também de dimensões continentais, entendeu? Aqui com certeza é. Né? Entendeu? E fez muito sucesso. E com o McDonald's, a gente começou a desenvolver tecnologia voltada para esse negócio de delivery, entendeu? Eles abriram porta para a gente, eu fui procurado... Se contar a história aqui, um dia eu recebi uma ligação e um amigo meu falou, tem um pessoal desenvolvendo um aplicativo de delivery que quer falar com você. Eles foram atrás de quem fazia McDonald's. Aí eu conheci, era uma garotada mesmo, assim, eu estava beirando meus 50 anos, era uma garotada de 21, 22 anos, todos andando em campo, eles queriam fazer um processo de delivery, né? Desde a tomada de pedido até a entrega. E o insight deles fala, cara, vamos procurar quem faz o McDonald's. Sim. Entendeu? Já vamos em quem sabe. E era uma marca, né? E a gente levou a ideia para o McDonald's abraçou na reunião a ideia. Entendeu? A gente desenvolver tecnologia em cima daquilo. E aí nós pegamos todos os 20 anos que eu tinha de experiência prática, de como que a gente calculava a equipe, como que a gente calculava tempo de rota, como que a gente calculava a parte interna do restaurante, porque o pessoal confunde, uma confusão comum no Brasil é confundir logística com transporte. Sim. Logística é uma coisa e transporte é outra. Sim. Transporte é parte da logística. Sim. A logística de um restaurante começa desde o momento que antigamente você pedia por telefone, hoje só mudou a forma de pedir, Sim. mas
o processo interno é praticamente o mesmo. Aquilo vai entrar num restaurante, aquele restaurante vai preparar aquilo, vai colocar aquilo na mão do entregador, que ele vai entregar para você. Quando você fala o tempo de entrega para o cliente, hoje, quando você vê no seu aplicativo, toda essa cadeia tem que estar Alinhada. Tem que estar alinhada E prevista, ali dentro, né? e prevista lá dentro. Sim. Então, para a gente falar que eu vou te entregar naquele intervalo de tempo. E a gente que desenvolveu isso lá atrás. Então, nós pegamos 20 anos da minha experiência, sabe assim, que a gente fazia na mão mesmo, apesar de eu ter largado engenharia para tocar bateria, eu tinha cursado engenharia, então eu tinha toda a parte de matemática na minha cabeça, Sim. entendeu? Era assim, então a gente calculava tudo, como calculou a rota, o tempo de preparo, equipe ideal para cada loja, entendeu? A gente calculou tudo aquilo. Então nós pegamos todo aquele conhecimento de 20 anos de operação na prática e embarcamos aquilo junto com o pessoal da Unicamp num software. Sim. Você fez o quê? Engenharia do quê? Eu fazia engenharia civil. Engenharia civil. É. Muito bom. Eu fico até imaginando o seguinte, né? Obviamente que ali 90, né, que você destacou, 90 Isso. e poucos, ninguém teria a ideia do que iria acontecer ali, por exemplo, no nosso cenário pandêmico, né, quando aconteceu a pandemia, né? Ouvindo você falar, eu fico maravilhado porque tudo isso não teria a importância que a gente viu de toda a parte logística, de toda a parte de uso de aplicativos na pandemia, né? Eu acho que na pandemia foi onde a gente teve ali o grande boom relacionado a isso e provavelmente se não tivesse tido toda essa história de sucesso antes, a gente não chegaria ali com o status que chegou, conseguindo atender os clientes da forma como atendeu, né? Então, é algo, cara, é participar da história, né? Eu acho assim, eu acho que eu participo da história, com certeza, entendeu? Eu criei conceitos, hoje os conceitos estão embarcados, a gente vendeu os nossos softwares para a Móvel, né? Sim. Através da MapLink, que é uma empresa da Móvel, hoje não é mais, mas naquele momento era, e aquilo hoje está embarcado nas operações do iFood. Sim. Né? Então, eu sempre falo, apesar de eu ter saído do delivery, né? Chegou uma hora que eu falei, dei minha contribuição, vou para outras... Apareceram, como eu falei no começo, apareceram outras oportunidades que eu olhei e falei, pô, isso aqui é bacana, vamos fazer. Mas, assim, eu não só contribuí, como eu acho que a gente ainda está presente no delivery de hoje. Muito. Entendeu? Muito. A gente está presente, porque... Então, assim... Todos aqueles conceitos, e é engraçado que hoje a gente fala assim, era tudo muito rudimentar, a gente fazia com cronômetro, mas aqueles conceitos estão embarcados em softwares. Sim. A lógica é exatamente a mesma, os conceitos são atemporais. Verdade, verdade. E o que você traz, até para quem está nos assistindo, enfim, né, como você bem destacou, e eu concordo, você fez parte ali da história, né, muito da história, do uso da tecnologia em situações como essa, relacionadas a tudo isso que você destacou, né? Você teve ali a visão do que poderia acontecer, você atendeu uma demanda latente, né? Você identificou ali um oceano azul em relação ao seu ramo de atividade, o que foi fantástico, mas, na sua visão, qual foi o papel da tecnologia no meio disso tudo? Né? É o que ligava tudo? É o que ligava tudo. É muito interessante, eu tenho uma história que é muito interessante de como a gente pilotou o nosso sistema com o McDonald's. Boa. Copa de 2014. A gente começou a conversar com o McDonald's, eu fui procurado em 2012 para a gente desenvolver, então eu falei, aí também foi uma oportunidade que apareceu, os garotos me procuraram, Sim. Cara, vamos pôr tecnologia no seu negócio. Então eu falei, opa, aproveitei a ideia. E aí no McDonald's, a gente ficou desenvolvendo, tinha bastante coisa, né, ainda para desenvolver, e comecei em 2014, a gente estava pronto para fazer um piloto já numa escala maior. E a gente, uns diretores de marketing, né, obviamente, do McDonald's, teve uma ideia. Falou, cara, vamos lançar isso na Copa do Mundo, mas vamos pilotar dentro da Copa da operação da Copa do Mundo. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, a gente tem um estúdio. Entendeu? O McDonald's era um dos patrocinadores da Copa do Mundo até hoje. Eles são patrocinadores master. E tinha no Rio Centro, aqui na Copa de 2014, no Rio Centro foi transformado no centro de imprensa. Então ali tinha como é que chama? Os estúdios de todas as operadoras do mundo. Boa. Da Al Jazeera até a... Sim, verdade. Entendeu? Até a Fox americana. E eles tinham um restaurante que atendia esse pessoal. Então, eles montaram um restaurante provisório dentro do Rio Centro que ele atendia exatamente, são milhares de profissionais. Uma Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo. Sim, com certeza. Né? Então, ali tinha todas as... E a gente montou o aplicativo para fazer entrega. A gente fazia entrega de patim, não de moto na época, dentro dos estúdios de gravação. Do centro de gravação do evento mesmo. Do evento. E foi muito interessante. Porque o primeiro desafio foi falar, cara, seguinte, em que língua que a gente vai desenvolver isso? Nem todo mundo fala inglês. A gente desenvolveu aquilo em 5 idiomas. Boa.
E mais do que, e foi interessante, assim, que mais do que servir sanduíches do McDonald's para gente do mundo inteiro, o nosso aplicativo começou a funcionar internamente lá como um tradutor. Verdade, verdade. Entendeu? Né? Então foi muito interessante. E ali a gente testou a operação. Então ele falou, pô, como é que funciona? A tomada do pedido, você escolheu o entregador, na época era um pessoal com patins mesmo, Sim. entendeu? E foi muito legal, e foi muito interessante. Assim, e ali a gente começou, aí nós embarcamos isso no McDonald's, começamos a trazer outras redes, e acabamos, assim, nesse momento, conhecer um pessoal da MapLink, da Movile, eles acabaram comprando nossa solução. Sim, Hoje... e até ouvindo você falar, né, às vezes até quem está começando a empreender, ou já empreendedores que já estão ali atuando, né? Às vezes a gente tem ali um único produto, né? Por mais que seja ali monoproduto, mas tudo aquilo que gira em torno para fazer, por exemplo, esse produto ser consumido é incrível, né? O que você bem destacou. Você tinha ali o desafio de criar uma aplicação para fazer a questão ali de toda a logística da entrega ali no evento, mas você tem que se preocupar com a questão de tradução, quais são os idiomas mais utilizados, enfim, o tempo, como... Então, assim, a mente do empreendedor e daquele que está ali, de certa forma, pensando em como criar uma solução ou como melhorar uma solução, ela é vidrada ali nos 220, né? Pensar em tudo aquilo que é possível, né? Também, óbvio, que uma visão muito de engenheiros, de olhar para todas as vertentes e identificar ali quais são todas as oportunidades, mas é algo incrível, né? Eu gosto bastante, cara. Me chama bem a atenção de você ter que pensar sempre 360 em todas as alternativas, porque é fascinante, né? E o interessante, por exemplo, você fala, quando você está trabalhando com tecnologia, tudo tem que estar embarcado naquela operação. Você Sim. não tem muita interação manual com aquilo. Então, assim, uma coisa que você manualmente, você liga para alguém e resolve e tal, não tem como você fazer isso na tecnologia. Verdade. Tem que estar tudo embarcado lá dentro, entendeu? Ou seja, ele tem, eu sempre falo, a volta, você fala de 360, ele tem que terminar a volta. Sim. Entendeu? Todos os detalhes estão lá dentro. E era muito interessante porque foi uma dinâmica muito... E aquilo me rejuvenesceu. Eu falei, eu tinha lá beirando meus 50 anos e entrava numa sala com 10 garotos de 21, todos os gênios, das molecadas gênio. E aquilo foi muito interessante, que a gente começar a desenvolver tudo que... E tinha detalhes na operação que eu também aprendi desenvolvendo aquilo, nem eu conhecia. Então, assim, nos primeiros meses, e foram muitos meses, era a turma toda na frente de quadro branco, e a gente num brainstorm quase infinito, varava madrugada fazendo brainstorm. Porque cada vez que a gente resolvia um negócio, falava, cara, e esse ponto aqui, o atendimento, como é que faz? Como é que a gente entrega? E se o entregador quebrar a moto dele? Sim. Como é que funciona a comunicação, entendeu? Então, tudo que a gente pensava, ele abria um mar, ele explodia coisas que a gente tinha que resolver. Exatamente. Cara, entendeu? É fantástico. Assim, e aí você organizar tudo aquilo, desenvolvimento, pôr aquilo dentro de uma lógica, né? Entendeu? E eu acho fantástico, até você citou, e eu vejo hoje até no dia a dia empresarial, a gente percebe muito disso, essa migração não, essa integração entre, às vezes, gerações, né? Então, Sim. Aquilo que você destacou, né? Você usou ali todo o seu conhecimento, não só acadêmico, mas também profissional, se juntando ali com garotos, né? Que tinham ali toda a questão ali de know-how relacionado à tecnologia, para juntar todo esse grupo e formar algo ali muito mais, vamos dizer assim, maior que todo mundo, né? Eu acho que isso é algo fantástico. No meu dia a dia é o que brilha os meus olhos, essa interação entre as pessoas de diferentes culturas, diferentes visões, diferentes formações acadêmicas, unidas única e exclusivamente para um propósito de transformar ali um produto, um serviço no melhor possível, né? Eu fico imaginando que para você foi uma satisfação incrível, né? Olha, eu vou parafrasear Jô Soares. Ele falava aquela coisa, a gente fala muito de juventude, primeira idade, segunda idade, terceira idade, e o Jô Soares falava uma coisa que eu acho muito interessante. Existem duas idades na vida, vivo e morto. Sim. Entendeu? E quando você está vivo, você está interagindo com todo mundo, gente de toda a idade. E naquela época a gente falava bastante assim, e hoje mesmo se você for ver assim, você pega as grandes empresas de tecnologia, lá em cima tem os cabelos brancos também, tem a molecada. Sim. Então eu falo assim, é a junção do cabelo branco com a falta da barba na cara ainda, sim, né? Entendeu? Assim, sim, então, sim. E aquilo foi muito interessante, tanto para eles, eu acho que eles evoluíram muito, né? Hoje... 90% dessa equipe, a gente montou uma equipe grande, a gente chegou a ter quase 40 pessoas, só desenvolvedora, tudo garotado assim, todos eram desenvolvedores da Unicamp. Boa. Todos fazem engenharia na Unicamp, todos vieram trabalhar com a gente. Eu acho que hoje 80% está tudo trabalhando no iFood.
Exatamente aí no desenvolvimento desse próprio software. Boa. Entendeu? Está tudo lá dentro. Então, assim, para eles foi para mim foi um rejuvenescimento, ou seja, Claro. eu consegui pegar todo o meu conhecimento, embarcar aquilo numa onda que vinha vindo. É aquela história. Forma uma onda no horizonte. Eu já peguei onda. Assim, a onda é muito grande, eu falo, cara, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela me arrastar por raso ou vou surfar? Ela vou tentar surfar. Claro, claro. Então eu surfei aquela onda de tecnologia, foi muito interessante. Para eles também foi um avanço. Foi um avanço no conhecimento deles absurdo. Eles se transformaram em profissionais muito competentes. Com certeza. Tanto que eles trabalham hoje nas maiores empresas do mundo voltados para esse nosso negócio. Então, Né? fantástico, cara. E quando a gente faz ali, por exemplo, uma evolução no tempo, né? Então, você já destacou ali muito da formação, né? Muito do seu lado empreendedor, da utilização da formação acadêmica na construção de um negócio fantástico. Quando a gente para conversar hoje com o meu amigo Márcio, né? O que hoje está te chamando a atenção? Como que você está atuando atualmente? O que você está olhando ali de futuro? Como que tá o momento, meu amigo? Olha, o momento hoje é assim, hoje a gente está na parte... Então, é tudo meio entrelaçado, né? São momentos familiares, momentos pessoais, entendeu? Minha vida sempre foi muito misturada. Então, assim, eu sempre fui muito amigo de cliente, mesmo com o pessoal do Sharing Box, com o Robson, a gente era muito próximo, a gente começou todo mundo junto, a gente ajudou um outro a formar nosso negócio. Então, era tudo muito misturado. Eu sou muito amigo dos meus sócios, a gente sai junto, a gente toca, entendeu? Mas, assim, o meu momento hoje, a gente está em dois momentos. A gente está investindo hoje em fintechs, né? Hoje nós temos a Plug and Pay, que ela é voltada para o nicho de empreendedores digitais, de tráfego pago. A gente tem uma solução de cartões assim voltada para quem faz tráfego pago. Legal. No primeiro momento, a gente está pescando no aquário de infoprodutores e afiliados. E vamos partir agora também para agências de publicidade, porque uma Sadia, eu sempre falo, compra tráfego pago e aparece no seu feed. Sim. Então, o nosso negócio ele é voltado, ele é nichado para quem faz tráfego pago. E na vida pessoal continuo tocando, entendeu? Tenho uma banda. Boa. Só o sessentão, a gente toca à noite. Sim. Tem público, é muito divertido. A gente ali conversando ali no backstage, você me destacou um ponto que eu fiquei bem curioso, né? Tende aí a ter aí lançamento de livro, né? Você de alguma forma vai compartilhar tudo isso que você viveu com a gente, né? É isso mesmo? É isso aí, eu estou escrevendo, a gente está assim, basicamente está escrito, eu estou revisando ele. A vida inteira eu fui muito instigado, falei, cara, você precisa contar a sua história, você está presente na vida de todo mundo eu sempre fugi. Eu sempre fugi de reportagem, de matéria, porque eu não queria aparecer, entendeu? Assim, eu queria ter uma vida um pouco mais tranquila, a gente estava crescendo, era um mercado muito nervoso, eu não queria aparecer. Depois que eu acabei saindo do negócio dele, eu falei, cara, tá na hora de contar a história. E aí, assim, eu estou contando essa história um pouco, assim, eu estou dando um resumo para você, assim, mas inclusive algumas das histórias que eu estou falando para você estão presentes no livro. Legal. Entendeu? Até de uma maneira diferente ali, mas, assim, né, lá escrito, aqui é falado, mas são as mesmas histórias, elas são o que contam a minha trajetória. E eu vou contar exatamente essa história desde quando eu comecei a tocar bateria, até hoje eu estar no mundo das fintechs e ter passado 25 anos da minha vida envolvido 100% com o delivery. Sim. E né, quando a gente fala ali, por exemplo, da escrita de um livro, eu fico imaginando algo muito manual, né? Muito no sentido ali de colocar ali no papel ou que seja ali no computador ideias, insights, né, pensamentos, vivência, mas muito ali, né, vamos dizer assim, na raça mesmo, né, no digitar, no escrever, né? Até na questão, por exemplo, da escrita de um livro, né, trazendo ali muitos desses seus momentos, você de alguma forma conseguiu vincular o uso ali de tecnologia nisso? Sim, totalmente. Porque assim, beleza, vamos escrever um livro. É a sua primeira ação, vamos fazer uma coisa. Só que eu não tenho essa experiência. Sim. Apesar de eu gostar de conversar, gostar de debater, eu gosto muito de escrever, leio muito. Eu não tinha nenhuma experiência, nunca escrevi nada. E eu lembro uma vez conversando com um amigo meu escritor, que é pai de um dos garotos desse negócio. Ele é um escritor importante, são livros técnicos, ele é um dos maiores especialistas de logística, mas é um escritor. Sim. Eu perguntei, cara, Daniel, como é que eu faço para escrever? Por onde eu começo a escrever um livro? Sim. Ele falou, pelo índice. Achei que ele estava sacanagem comigo, não era. Ele falou, cara, pelo índice, porque assim, no índice você estrutura. Achava que ele ia falar, começa pela primeira página. Não era. Ele falou, no índice você estrutura todo o seu negócio. Quando a gente começou a desenvolver agora essa plataforma que a gente está desenvolvendo para o mercado digital,
A gente começou, obviamente, hoje em dia, todo negócio tem que ter um pouco de inteligência artificial. Boa. A gente começou a conversar sobre inteligência artificial, como que ela poderia ajudar a gente, por exemplo, assim, acompanhar o ROI, te dar o ROI de cada investimento, se está investindo na plataforma Meta, o retorno está sendo esse. A gente começou a pensar em desenvolvimento de inteligência artificial voltada para o nosso negócio. Eu não tinha muito contato com inteligência artificial, entendeu? E aí eu comecei a descobrir que putz, isso aqui deve ser complexo pra caramba, entendeu? Mas não é. A complexidade ela tem que estar por trás. Para o usuário, assim fala, a complexidade está por trás daquela caixa de texto. Para o usuário, ela está ali no negócio. E aí eu comecei a estudar a inteligência artificial. Pô. E o primeiro jeito que eu comecei a usar a inteligência artificial, eu falei, cara, como é que eu aprendo? Eu falei, cara, isso aqui é um tutorial dele mesmo. Já que eu posso fazer perguntas que eu quiser, ou me responder a negócio, eu posso perguntar como que eu posso usar ela. Sim. E eu comecei a desenvolver uma série de e-books voltados para mim. Boa. Entendeu? De como que aqui fala assim, beleza, como é que, olha, para um leigo, como é que eu começo a desenvolver a inteligência artificial? Quais são os tópicos? Nesse tópico, vamos expandir esse tópico. Então, eu criei um conjunto de, que eu até dei o nome, chama conversa fiada, de usar o IA do fiado, entendeu? Sim. Mas era um jeito de eu desenvolver me ensinando. Então, o que foi interessante da inteligência artificial é que eu aprendi com ela mesmo. Sim. Eu aprendi com o material que eu desenvolvi. Eu primeiro desenvolvi o material para eu ler aquele material para desenvolver. Quando eu fiz aquilo, eu falei, cara, isso pode me ajudar a escrever meu livro. Sim. E é engraçado, né? Até a mente, como é que funciona, por exemplo, de um engenheiro, de um profissional de sucesso como você, né? Grande parte aí, por exemplo, das pessoas utilizariam ou pensariam em utilizar a própria inteligência artificial já para escrever, né? E até a forma como você coloca, e eu fiquei maravilhado quando você teve a oportunidade, quando eu tive a oportunidade de te ouvir a primeira vez, não, a criação da IA foi exatamente para servir como se fosse o meu suporte, né? Exatamente. Não para escrever, mas o que eu tenho que aprender, quais são os conhecimentos que eu tenho que ter para chegar a, vamos dizer assim, a atividade final, né? Eu achei isso fenomenal, né? Até a forma da aplicação de inteligência artificial nas atividades, não como o produto final, mas como o produto de suporte para te trazer ali todo, vamos dizer assim, o embasamento para você conseguir, vamos dizer assim, desempenhar ali a função da melhor forma possível. Foi bem isso, né? Foi bem isso. Então, assim, quando eu desenvolvi uma série de e-books para mim, eu falei, cara, eu sou capaz de desenvolver material. Nesses e-books, obviamente, eu pedi para ele cuspir o texto, porque ele estava escrevendo coisas que eu não conhecia. Claro. Mas quando eu vou contar a minha história, eu conheço ela. Sim. E como eu achei que era muito interessante, assim, como foi uma história muito rica de 25 anos e tem muita história no meio, como essa da Copa do Mundo e tal, eu falei, cara, não tem como. Como é que chama? Ensinar uma inteligência artificial, eu vou lá, dou meus dados e falo, gospe um livro. Não fazia sentido nenhum para mim. Claro. Como eu te falo assim, eu sou um contador, eu sempre gostei de contar histórias, entendeu? A vida inteira eu gosto de contar histórias. Então, assim, eu não usei inteligência artificial para os textos. Obviamente, ela também me ajuda nos textos, porque às vezes ela fala, isso aqui está repetindo uma palavra, Sim. Esse conceito está confuso, vamos dar um pouco mais de fluidez aqui, essa pontuação a gente pode melhorar. Mas o que eu fiz? Eu usei ela como um editor. Como um crítico. Como um crítico. Boa. Então, o que eu fiz? No primeiro momento, eu fui criando personas. Então, assim, o crítico literário voltado para a forma, a crítica literária voltada para conteúdo, o leitor jovem, o leitor mais antigo, o empresário começando a vida, o empresário já voando em velocidade de brigadeiro, né, de cruzeiro com o seu negócio e tal. Então, eu criei um hall de personagens. O editor de uma casa o editor de uma grande casa de edição, e eu dei nomes, e aquilo virou um universo. Então eu vou escrevendo e eu vou conversando com eles. Eu estou ficando meio louco, porque são pessoas íntimas para mim que elas não existem. Sim. E elas vão me dando palpites sobre como eu vou escrever. Olha, isso aqui acho bacana, isso aqui você está entrando na parte técnica demais. Ele vai atender um empreendedor, mas ele pode ser maçante para um leitor, para um jovem que está começando a vida dele. Sim. Então ela começou. Eu uso a inteligência artificial para me guiar de como que eu posso fazer o livro. Boa. E num primeiro momento, antes de eu começar a fazer isso, antes de eu começar a escrever, eu falei, cara, eu comecei a conversar sobre o que era um livro. Quantas palavras tem que ter cada capítulo? Quantos capítulos tem que ter esse livro? Entendeu? Como é que eu estruturo isso? Eu contei, falei, me dá uma ordem, eu contei minha história. Sim. Eu uso o ChatGPT, o profissional, de lá eu consigo criar um GPT personalizado para aquilo. Então, eu instruí aquele GPT. E ele foi me mostrando toda a estrutura do livro. Eu até não uso muito a estruturação, porque a estruturação já está meio na minha cabeça. Sim. Mas me dá um norte. É como fazer um business plan. Uma coisa do business plan, eu tenho certeza, todo business plan está errado. Sim. Ele nasce errado. Sim, entendeu? Verdade. Só que ele é um norte.
Entendeu? Então, todos os negócios que a gente fez, assim como eu estou fazendo no meu livro, a gente faz um business plan. O business plan do meu livro, o que é? Foi a primeira estrutura que o livro, que a inteligência artificial montou para ele. Falou, cara, você tem que contar a história desse jeito. Eu li aquilo e falei, cara, é interessante como um norte, eu vou mudar tudo isso aqui. Mas aquilo me deu um norte. Sim. Entendeu? E eu fico imaginando o seguinte, né? Às vezes nós, seres humanos, temos dificuldades de, às vezes, absorver ali um pouco de crítica de outras pessoas, né? Você foi além, né? Você criou, vamos dizer assim, um sistema já mais inteligente ainda para te criticar, né? Então, assim, exatamente. Aquilo que você falou, né? Às vezes é a sua própria criação te criticando, né? Como que é isso, cara? Me conta aí que essa parte aí é legal. É interessante, porque eu tenho que conviver com... E assim, eu treinei meu GPT para não ficar... Tipo assim, passando a mão na cabeça. Muito pelo contrário, entendeu? Assim, porque eu sempre falo assim, aquele amigo seu que tudo é bacana, que tudo que você faz ele elogia, aquele cara não serve para você para pedir um conselho de verdade. Porque ele pode dar um conselho diferente do que você precisa de verdade, entendeu? Sim. E aí eu montei... Então, assim, hoje eu sou muito criticado o dia inteiro, porque eu montei um negócio e eu montei assim... E quando eu percebi que o que eu estava escrevendo, até porque eu estava escrevendo nos moldes do que ele estava me pedindo, falar, cara, olha, o jovem empreendedor, que eu chamo de João no negócio, eu gosto de insights voltados para o começo da vida. A jovem empreendedora falou, eu gosto de insights voltados então, assim, para você juntar ideias, insights. Então, assim, como eu fui meio moldando o livro para esses personagens, eu acabei me adaptando. Chegou um momento que eles passaram a gostar de tudo. Boa. E aquilo me incomodou. Eu falei, eu preciso de mais crítica. Aí eu criei algumas outras pessoas que são os caras que não gostaram do livro. Os haters. Os haters. Eita. Entendeu? Fala, eu não gostei do seu livro por causa disso. Aí, então, hoje, por exemplo, assim, eu converso muito com quem não gostou do meu livro. Sim, entendi. Entendeu? Cara, assim, ó, como eu vou te perguntar isso, né, de qualquer forma, eu vou cometer um desserviço não fazendo isso, como que se dá, operacionalmente mesmo, tá? Pessoa que não tem a menor ideia aí de utilização de inteligência artificial, como que é criar uma dessas personas? Como que funciona mesmo do ponto de vista operacional? Fácil, difícil, é mais complexozinho? Olha, e que eu te falo assim, eu usei o próprio chat GPT como um tutorial de como eu podia usar ele. Então, a primeira pergunta foi assim, cara, como é que eu crio personas para subir na sua base de conhecimento? Legal. Voltando um minuto na conversa, eu montei um GPT que ele é treinado para escrever meu livro, é um GPT personalizado. Boa. É diferente de eu usar todo dia ali, porque eu comecei a usar no primeiro momento o GPT aberto normal. Aí assim, era como eu conversando com alguém que tinha perdido a memória, porque todo dia que eu entrava, eu tinha que contar toda a história de novo. Entendi. Porque ele não guarda as sessões anteriores. Entendi. Aí um amigo meu, o André, ele falou, cara, por que você não monta um GPT personalizado? Eu falei, mas dá para fazer isso? Ele falou, dá. Aí você instrui. Então, ali você tem ali no criar, no objetivo, você vai escrevendo o que você vai fazer. O que é muito interessante é que ela também, além dele partir do que você escreve para ele vai aprendendo. Hoje, quando eu leio ali o objetivo do meu GPT, ele já está muito modificado e foi a própria inteligência artificial que foi modificando isso. Como eu fui escrevendo e fui fazendo, ele foi se autoalimentando. Quando eu queria montar essa base, eu falei, cara, como é que eu consigo montar uma base de personas que vão ser meus críticos? Aí ele falou, monta um arquivo no Word, em qualquer negócio, e sobe na base de conhecimento. Então, como ele consulta a base de conhecimento, então tudo que eu faço, eu quero fazer um negócio hoje, eu vou no Word, sim, escrevo tudo que eu quero fazer, vou lá no GPT, vou lá no que era, importar arquivo. Importar arquivo, pum, importa o arquivo. E aí já os haters virtuais já começam a te Exatamente. Eles são chatos, cara. Tô ficando com raiva deles. Caraca, eu tô até curioso, cara. Eu acho que eu vou utilizar, com certeza. Eu acho que você conseguiu trazer pra gente assim, uma nova aplicação do próprio uso de inteligência artificial de forma a melhorar, né? Eu acho que até você, como ser humano, como pessoa mesmo, a partir do momento que você, de certa forma, já até se abre para críticas, né? Óbvio, né? Chega uma hora que ele chega ali no objetivo dele de te encher o saco, né? Que nem você falou. Mas eu acho que você aprende também muito a ouvir, a receber a crítica, de certa forma, até para melhorar, né? Eu acho que isso é fantástico. Tem uma passagem no livro que é muito interessante, assim, nessa estruturação do livro, que eu falei, eu quero a opinião. Eu falei, eu vou criar uma nova... Aí vou lá de novo, abro aquele arquivo, ponho outra pessoa ali dentro. Então, eu estou sempre abrindo aquele arquivo, ponho outra pessoa. Eu falei, eu quero a opinião de um psicólogo.
Um psicólogo voltado para quem tem, por exemplo, assim, dúvida, essa dúvida, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, principalmente de quem faz sucesso, da carreira familiar, da carreira profissional, da carreira pessoal, como equilibrar isso. Eu vejo que isso lota muito a sala de psicólogo. E eu criei uma persona que fala assim, como é que um psicólogo veria isso? Entendeu? Como que um psicólogo voltado para esse conflito de carreiras ou de personalidades dentro da mesma pessoa veria isso? E fiz lá e falei, qual que é a sua opinião? O que foi interessante é que ela não entendeu o que eu pedi. Em vez dela dizer para mim o que eu estava escrevendo, ela fez uma análise do que eu era. Sim. Como se fosse um psicólogo de verdade. Cara, eu li aquilo e falei, caramba! Aí, de graça assim, né? Exatamente, entendeu? Então foi muito interessante aquele negócio assim, porque assim, não era o negócio. Então, como eu errei. Então, assim, que eu falo, a inteligência artificial, fala assim, ela pode tudo. Só que assim, depende do que você, de quem está operando a inteligência artificial. Sim, do modo de uso dela. Então assim como eu com certeza eu cometi algum erro, porque não era a resposta que eu queria. Eu não queria que um psicólogo me analisasse. Eu não queria que pegasse o meu texto e me fizesse uma análise do quem eu sou através do meu texto. Eu queria que analisasse o texto. Sim. Então assim, eu instruí ela errado. E ela me deu uma resposta errada. Né? Tudo bem, foi uma resposta muito legal, mas foi uma resposta errada. Então, assim, a inteligência artificial depende da inteligência, da sua inteligência geral, que a gente chama, entendeu? Que a inteligência é você que eles chamam de prompt, né? Sim, eu tinha um chefe, né? Sempre cito bastante ele, né? O jovem Manuel Silva, que ele, por vezes, destacava para mim assim, né? Ele falava assim, Carlos, quem procura o que não conhece, quando acha, desconhece, né? Exatamente. Quando você destacou isso, eu me lembrei na hora. Por quê? Porque é nessa hora, até você como autocrítico, você fala, eu perguntei de alguma forma errada que induziu ela a pensar algo diferente, né? E aí você hoje já tem ali essa consciência de falar, peraí, deixa eu reformular a pergunta, né? Ou, obviamente, entender o porquê que ela está me trazendo essa reflexão, né? Cara, eu acho que é fantástico. Eu tô já com 1 milhão de ideias aqui, cara. Porque assim, inteligência artificial, o que é inteligência artificial? Uma coisa ela copiou do Google. É uma caixa de mensagens. Sim. Toda a complexidade está por trás daquela caixa de mensagens. E as pessoas têm um medo. Eu acho que assim, você precisa pôr inteligência artificial no seu negócio. A pessoa fala, cara, como é que eu vou fazer isso? Vou ter que conversar com quem? Alguém da NASA? É um negócio, assim, não é que exatamente simples, cara, mas é um negócio acessível. Sim, não é complexo também, né? Entendeu? Eu acho exagerado, por exemplo, o que é o prompt? O prompt é o que você escreve ali, a pergunta, é o comando, é como você interage com a inteligência artificial. Só de eu usar esse termo em inglês aqui no Brasil, já te dá um certo nome. Não, vou ter que gerar prompts. Sim. Falei, cara, e se você te falar, você vai ter que fazer perguntas? Não é muito mais simples? Gerar prompts é fazer perguntas. Até a pessoa chama engenharia de prompt. Eu, na minha opinião, você vai desculpar, eu acho exagerado pra caramba. Sim. Se fosse arquitetura de prompt, eu acho que até seria mais palatável, entendeu? Assim, mas engenharia de prompt, eu acho um nome... Assim, não é, cara, é uma caixa de texto, entendeu? E quando eu desenvolvi esse que eu te falei, o meu e-book para eu mesmo ensinar, eu falei, cara, eu sou leigo, como é que eu funciono? Entendeu? Eu tenho uma caixa de texto na minha frente, como é que eu interajo com você com essa caixa de texto? Se você sabe passar um WhatsApp para o seu pai, para o seu filho, para o seu amigo, você sabe operar uma inteligência artificial. Boa. Entendeu? Se você pergunta, você entra no Climatempo e fala, como que vai estar o tempo hoje? Você está operando uma inteligência artificial. Sim. Quando você entra, por exemplo, que você entra ali no seu Netflix e você põe gostei disso, gostei muito, não gostei, você está alimentando, você está instruindo a inteligência artificial que vai mostrar os filmes para você que você gosta. Exatamente, né? Entendeu? E até nesse caso de Netflix, que provavelmente deve ser até mais comum ali para quem tá nos assistindo, é bem isso que você destacou, né? Você está instruindo ela aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, para ela te mostrar mais aquilo que você gosta e menos aquilo que você não gosta, né? Enfim, então acho que é bem nessa linha, né? Não é muito diferente de eu estar instruindo esse GPT personalizado da escrita do meu livro. Sim. Eu estou pondo ali tudo que eu achei interessante, eu subo o que eu já escrevi, eu subo, por exemplo, matérias que são coisas que eu vou alimentando a base de conhecimento, não só com o que eu estou escrevendo. Eu vou alimentando a base de conhecimento com coisas voltadas no meu setor. Se eu vejo uma matéria que é muito interessante sobre aquilo que tem alguma ligação com o que eu estou fazendo, eu subo na base de conhecimento. Então eu estou instruindo. Assim como a gente vai lá e pula na mãozinha assim, a gente gostou do filme. As duas negócios a gente gostou muito e assim a gente não gostou, eu também estou instruindo uma inteligência artificial. Boa. Então assim, a gente tem um pouco de medo. Eu acho que é muito mais... Cara, é muito convívio mesmo, até para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo. Você sabe fazer uma pergunta para o seu amigo no WhatsApp? Você sabe operar uma inteligência artificial. Fantástico. Meu amigo, se você me largar aqui, eu vou ficar aqui conversando com você
Eu acho que você traz aí uma história fantástica para quem está nos assistindo. Eu, pelo menos, fiquei maravilhado desde a primeira vez que a gente teve a oportunidade de conversar. Legal, obrigado. Com certeza peço para você, em gentileza, assim que lançar o livro, por favor, me convide, estarei lá, porque vai ser um prazer até ver o resultado disso tudo que de certa forma, você vem se esforçando e para mim vai ser um prazer, né? Nosso tempo está chegando ao final, né? Eu quero te deixar aí o espaço aberto até para você fazer ali as suas considerações finais, sejam elas voltadas ali à questão de empreendedorismo, à questão do seu histórico profissional, do seu histórico ali de acadêmico, enfim, alguma mensagem, alguma visão ali para quem está começando, ou até desse seu novo momento de carreira. Fica à vontade, meu amigo. Olha, primeiro eu agradeço de novo, né, Carlos, a oportunidade da gente poder estar aqui, da gente poder compartilhar um pouco o que a gente fez, né? E mensagem, assim, a mensagem que eu vejo, eu falo, cara, abrace a vida, Sim. deixa ela rolar, entendeu? Tenha menos, como é que chama? Eu sou meio estoico, sabe aquela coisa? Eu sou meio estoico. Eu vou deixando as coisas acontecendo, entendeu? Eu vou deixando as coisas acontecendo. E, obviamente, não é você não ter responsabilidade, né? Eu sempre brinco muito com o conceito de liberdade com responsabilidade, né? Claro. A liberdade, ela funciona quando você tem responsabilidade, porque senão você acaba perdendo, você não pode ter uma liberdade geral, ela tem que ser limitada dentro da sua responsabilidade, com as coisas que você tem com a sua família, com o seu trabalho. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, eu falo para os meus filhos, cara, curtam a vida, sejam responsáveis. Você quer ser, por exemplo, eu tenho uma filha que é atleta de hipismo, ela largou tudo para montar cavalo. E eu falo para ela, cara, é isso que você quer? Mas então faça com responsabilidade. Sim. Você tem a liberdade de escolher. Mas você tem que ter a responsabilidade de poder tratar aquilo como se você fosse uma engenheira, né? Exatamente, uma escolha. Então, o que eu falo, se abra para a vida. Entendeu? Se abra para a vida, tente pescar as oportunidades e faça sempre aquilo com vontade, entusiasmo e responsabilidade. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Acho que é um pouco, essa é a mensagem que eu quero passar. Com certeza, meu amigo. Muito obrigado mesmo aí por essa conversa. Com certeza nós vamos ter que marcar outras vezes. Vamos, claro. Com certeza. Eu já tenho aqui várias ideias, né? Obrigado, meu amigo. É isso aí. Pessoal, como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Quer ir para frente? Vem com a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.